Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga, e estou aqui toda semana para a gente conversar um pouquinho sobre o que os astros nos reservam aí, né? E dessa vez a gente tem a semana que vai do dia 1º ao dia 7 de setembro, e é uma semana super, sim, diferente, porque a gente vem de uma lua nova no signo de Virgem, que foi quadrada por Urano, né? Trazendo para a gente aí a necessidade de flexibilidade para jogo de cintura. Que aconteceu logo que o Sol ingressou no signo de Virgem, né, lá pelo dia 23 de agosto. Tivemos aí a lua crescente no signo de Sagitário, que foi uma lua, assim, fantástica para desenvolvimento, para crescimento, mas também com uma mensagem subliminar assim muito interessante para essa lua nova no signo de Virgem, que teve que dar uma flexibilizada e aprender a se virar nos 30, né, nos momentos das adversidades para poder evoluir, para poder crescer, né? É dentro das adversidades, né? O ensinamento é que dentro das adversidades é que a gente cresce. E aí a lua crescente Sagitário traz uma mensagem otimista no sentido de que quando às vezes a vida tira o nosso chão, a gente tem que aprender a bater as nossas asas, né? Colocar elas para funcionar. Às vezes elas já estão prontas, mas por algum motivo a gente ainda não tinha tido a coragem de alçar voos aí. E às vezes a vida vem e puxa o tapete debaixo dos nossos pés, né? A gente fica meio sem chão, e aí a gente tem que aprender a bater as nossas asas, né? E aí a gente evolui, a gente cresce. Então as mensagens dessas luas que a gente veio vivendo aí, que a gente vai viver essa lua crescente no signo de Sagitário até o sábado, né, ainda dessa semana, do dia 1º ao dia 6 de setembro, traz essa mensagem pra gente. E é uma semana, dentro dessa perspectiva de segunda a sábado aí, com aspectos bem tensos, né? Que já falam disso. Falam, ó, se a vida te deu um limão, faça uma torta de limão, né? Nem pense em fazer limonada, já cria uma coisa nova, já usa a criatividade para desenvolver algo diferente, né? Algo maior, algo fora do comum, extraordinário, né? Então, é uma semana que a gente vem dessa lua crescente que vai vibrar aí pra gente até o dia 6, e a gente tem aspectos desafiadores justamente fazendo esse balança, mas não cai, né? Tipo assim, trazendo instabilidades, trazendo adversidades para inesperados, mudanças de plano, para que a gente aprenda a viver no agora também, sabe? Com mais autoconfiança de que tudo que acontece é para o nosso bem. Por mais esquisito que isso possa parecer, né? Até as coisas ruins, de repente, elas vêm pra gente poder acordar, despertar para alguma coisa que a gente estava vivendo no mundo das ilusões. E puxando esse assunto das ilusões aí, a gente fecha a semana com nada mais, nada menos do que um eclipse lunar total no signo de Peixes, com o Sol no signo de Virgem. A oposição, né? É uma eclipse de lua cheia, em que o Sol está de um lado, a Lua está do outro lado da Terra, e a luz do Sol não chega até a Lua, e ela, apesar de cheia, ela não segue iluminada, né, por alguns instantes, né? Aqui no Brasil a gente não vai conseguir ver esse eclipse, mas a gente tem aí o ensinamento astrológico, né, que vai falar dessa coisa de como o que fica eclipsado é a Lua em Peixes, né? A gente vai perceber todos os nossos enganos, ilusões, autossabotagens, tudo que a gente não estava querendo ver. Para do outro lado, que a gente tem o Sol em Virgem, poder usar o nosso discernimento, a nossa praticidade, a nossa objetividade, nossa inteligência, para lidar com mais clareza com a realidade. Né, com a realidade que nos apresenta ali, aquelas coisas que estavam ali escondidas. Porque o que acontece? Quando existe o eclipse, que vai fechar essa semana, que acontece aí no domingo, no dia 7 de setembro, às 15h08 da tarde, né? Traz pra gente essa ideia de revelar algumas ilusões, alguns enganos que a gente estava, a gente não estava querendo enxergar muita verdade. E aí tem esse eclipse que tira todo esse véu e essas coisas, né? Vamos dizer assim, que tem uma pedra, debaixo da pedra tem esses enganos, essas ilusões aí. Quando fica tudo escurinho, elas falam, agora eu já posso aparecer, né? Eu já posso me mostrar, vem à tona. E aí, de repente, aparece o Sol em Virgem, olha aquilo ali e fala, vamos lidar com isso com maturidade, com objetividade, com discernimento, com praticidade. Vamos cuidar dessas emoções adoecidas, dessas autossabotagens aqui, dessas ilusões que você estava acreditando que não tem nada a ver, é tudo engano, né? Vamos trazer isso para a realidade para enxergar a vida como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse, porque senão a gente vai viver no mundo da ilusão, a gente nunca vai ser verdadeiramente nada, né? A gente nunca vai ser verdadeiramente feliz, nunca vai ter uma relação verdadeira, nunca vai ter um sucesso que nos traga plenitude, porque se a gente vive na ilusão,
né, de que aquilo está trazendo um preenchimento, mas na verdade não está, a gente sempre vai sentir uma falta. Né? E aí, com esse eclipse, a gente consegue enxergar todas essas coisas para a gente poder cuidar e seguir, vamos dizer assim, mais lúcidos, né? Lidando com a vida com maior realidade e praticidade ao mesmo tempo. Né, para a gente poder ter mais produtividade, ser mais saudável. É um eclipse também que vai mostrar todas as toxicidades, né, do corpo, da alma, do corpo que a gente ingere, os nossos vícios, né, as coisas tóxicas que a gente intoxica o nosso corpo, isso vai aparecer também, as questões também de emoções tóxicas que a gente intoxica a nossa alma também vão aparecer para a gente poder lidar com isso, para ter uma vida mais saudável, tanto fisicamente, como emocionalmente, como mentalmente e também espiritualmente. Então vai ser uma lua cheia eclipsada no signo de Peixes que vai sugerir um detox de corpo e alma. Né? E uma clareza muito grande para a gente poder enxergar as questões que a gente está tentando se enganar, para a gente poder lidar com elas com mais realismo, com mais discernimento, com mais praticidade e ter uma vida melhor e mais verdadeira, né? Mais sólida mais à frente. E aí a gente tem vários aspectos durante a semana, mas isso só acontece no domingo, no dia 7 de setembro. Então, portanto, falaremos mais desse eclipse no vídeo da próxima, do próximo céu da semana. Mas essa semana a gente vive muito essa ideia da lua crescente no signo de Sagitário, falando pra gente criar as nossas asinhas, né? Se a vida vier e tirar um pouco aí o chão da gente, pra gente poder se desenvolver dentro das adversidades que a gente possa vir a encontrar, os obstáculos, né? Até mesmo os conflitos que podem existir. A gente poder saber lidar com isso de uma forma mais otimista, mais entusiasmada, sabendo que a gente precisa resolver as questões, né? Não ficar se preocupando. Se preocupar não adianta, não adianta nada ficar se preocupando, ficar se planejando para quando aquilo acontecer. Né? É preciso agir para que a gente não fique refém dessa questão das preocupações do futuro, né? Que cria ansiedade e tudo mais. Aí o que acontece essa semana? Né? A gente tem aí, na segunda-feira, o Saturno, no seu movimento retrógrado, ingressando, voltando, né, na verdade, no signo de Peixes, às 5h05 da manhã do dia 1º de setembro. Isso quer dizer o quê? É Saturno chegando no seu último, vamos dizer assim, na sua última passagem por Peixes, né? Ele só vai voltar para Peixes daqui a 28 anos, 30 anos. Então ele está passando ali e ele está no movimento retrógrado justamente para poder resolver algumas pendências de desenvolvimento de dentro para fora. Né, de crescimento, de estruturação emocional de dentro para fora, que ficaram pendentes. Então, quando o planeta retrograda, é para a gente revisitar alguns assuntos que ficaram pendentes e para a gente acabar de resolver aquilo ali. Né? Ele ingressa de novo aí, ele fica direto, vamos colocar assim, né, no signo ingressa definitivamente no signo de Áries, só em, acho que fevereiro de 2026. Aqui embaixo no texto tem a data certinha. Mas nesse momento de retrogradação é justamente para a gente poder ver o que a gente ainda não resolveu, quais são as ilusões que a gente ainda está se apegando, quais são as emoções adoecidas que estão atrapalhando a minha estruturação, o meu sucesso profissional, inclusive, né? E aí ele será também, esse movimento retrógrado do Saturno no signo de Peixes, será um apoio, né? É como se fosse uma pré-venda da lua cheia eclipsada no signo de Peixes, né? Pra gente já ir vendo aí o que a gente está querendo, porque Saturno é a realidade e Peixes são as ilusões. Se ele está retrogradando no signo de Peixes pela última vez, ele vai querer trazer à tona tudo aquilo que é ilusão, que a gente ainda acredita como realidade, para que a gente perceba que é uma ilusão e viva mais na luz do que nas sombras. Né? E tem tudo a ver com a questão desse eclipse que acontece no dia 7 de setembro aí, com o Sol no signo de Virgem, se opondo à Lua cheia no signo de Peixes, mas estando eclipsada por alguns momentos. Aí a gente segue para, no dia 2, a gente tem o Mercúrio ingressando no signo de Virgem. Você veja bem que o Saturno volta para Peixes e Mercúrio ingressa em Virgem, né? São os signos do eclipse aí do final de semana, Virgem e Peixes. Né? Então, é como se fosse assim, o céu vai nos preparando, né, para que a gente possa lidar com esses assuntos do eclipse já um pouco antes dele acontecer, dentro dessa lua crescente no signo de Sagitário. Mostrando assim, olha, não tenha medo de enxergar a verdade. É melhor você saber a verdade do que viver no mundo das ilusões, para ser verdadeiramente, como eu falei, verdadeiramente feliz, né? Porque se a gente acredita numa mentira, né, ou numa ilusão,
ou numa inverdade, a gente vive na ilusão da felicidade, na ilusão do sucesso, na ilusão da prosperidade, sendo que a gente poderia ser realmente feliz, realmente próspero e ter sucesso real na nossa vida, né? Então, é importante que a gente perceba essas coisas aí, especialmente com o Saturno retrogradando no signo de Peixes e ingressando aí pela porta dos fundos aí do signo de Peixes na segunda-feira, e o Mercúrio ingressando no signo de Virgem às 10h22 do dia 2, né? 2 de setembro. E Virgem é o domicílio de Mercúrio, né? Então ele traz essa potência de encontrarmos a praticidade necessária mentalmente falando, pragmaticamente falando, para encarar essas ilusões e trabalhá-las mais dentro de uma realidade, trazê-las para a luz da realidade, para que a gente possa enxergar e ter uma vida mais produtiva, mais saudável, menos tóxica, né, tanto para o corpo como para a alma, fazendo esse detox total aí, organizando a nossa vida de forma geral, né? Mas trazendo junto, dentro da ideia da lua crescente no signo de Sagitário, as adversidades que podem acontecer no caminho. Por quê? Porque na quarta-feira, no dia 3, esse Mercúrio que acabou de ingressar aí no signo de Virgem, ele recebe uma quadratura do Urano, a mesma quadratura que o Sol recebeu. Né? Então, ele se junta a esse Sol para ajudar nessa questão de ter mais discernimento e praticidade para enxergar a realidade, mas ao mesmo tempo ele tem uma pegada dessa lua crescente no signo de Sagitário, porque ele acontece dentro, né, essa quadratura acontece dentro exatamente ainda da vibração da lua crescente de Sagitário, né? Falando assim, olha só, precisa ser criativo. Quando a vida vem e muda tudo, né? Quando você tem um plano e acontece outra coisa, você tem que ter um plano B, você tem que ter flexibilidade, você tem que ter jogo de cintura. Você não pode ser rígido como um carvalho, porque se você for rígido como um carvalho, a ventania de Urano vem e ele te quebra, né? Ele te joga no chão. E aí você vai ter muito mais trabalho para se levantar. Então tem que ser flexível como um bambu, né? No balanço das horas tudo pode mudar. Então a gente vai, né, flexibilizando e encontrando uma solução criativa sempre que alguma adversidade se apresentar para a gente. Essa quadratura, ela fala dentro das perspectivas desses dois signos, né, muito de comunicação. Elas são regidas por Mercúrio, que tanto o Virgem como o Gêmeos são regidos por Mercúrio, que acabou de ingressar no dia anterior, no dia 2, no signo de Virgem. Né? Então, é a necessidade de encontrar soluções criativas flexíveis. Não se apegar tanto ao plano, porque existem múltiplas, aí vem a ideia dos gêmeos, né? É preciso usar a nossa mente geminiana, que é regida por Mercúrio também, e largar um pouco a mão da necessidade de se apegar tanto ao plano, né? E trazendo aquela ideia da lua crescente de Sagitário, que a vida às vezes vem e puxa o nosso tapete e a gente precisa, né, criar asas e voar. Que essas asas, na verdade, são as soluções criativas que já estão dentro da gente. As nossas capacidades que às vezes estão adormecidas, que a gente não usa porque a gente está dentro de uma zona de conforto. Né? Então, quando a vida pede para a gente poder trabalhar essas questões, a gente evolui. Né, essas questões que a gente tinha dentro da gente, né, e que a gente não usava, a gente evolui, a gente agrega ferramentas à nossa vida para saber lidar com ela de uma forma mais produtiva, né, mais prática também, né, organizando a nossa rotina de uma forma diferente, por exemplo, nessa semana não vai dar para ser assim, vai ter que ser assado, mas se alcança o objetivo da mesma forma, né? Então, é muito importante a gente estar preparado aí para imprevistos, para inesperados, para ventanias acontecendo aí, tanto na questão meteorológica, né, de ventos muito fortes acontecendo aí, mexendo com as questões de clima, né, mas também a gente tem a ideia, porque o Mercúrio e o Urano, eles falam muito de tecnologia, eles falam muito de comunicação, mídias sociais, então pode dar pane, pode dar problema na internet, pode dar problema no computador, no celular, né? Então a gente tem que ter um plano B, usar nossa mente de uma forma muito rápida, muito perspicaz, para poder resolver as questões que forem se apresentando para a gente, porque as respostas já estão dentro da gente. Né? Isso não somente nas questões tecnológicas, mas também nas questões de vida, né? Que às vezes a gente é apresentado por uma adversidade e a gente fica meio paralisado ali. Essa semana não dá para paralisar, essa semana a gente tem que, entendeu? Resolver o problema. Né? Não dá para ficar chocado com aquela notícia que chegou, com aquela situação que aconteceu. É preciso movimentar a vida para resolver aquela questão de uma forma criativa.
Tá? Então é isso que essa quadratura aí traz pra gente. Não se preocupe que tudo isso está escrito aqui no texto embaixo, né? No Facebook na integridade, aqui no YouTube também na integridade, e no Instagram eu vou soltando as pérolas do dia, né? Com o céu do dia aí toda durante a semana, né? Aí a gente tem na quinta-feira o Júpiter em Câncer fazendo uma quadratura para Marte em Libra, né? E esse aspecto é o aspecto tenso. E o Júpiter em Câncer, ele já amplia a sensibilidade. E o Marte em Libra fala de atitudes que às vezes as pessoas fazem para agradar as outras e desejam, porque é Libra, né? Desejam uma valorização daquilo que se faz. E nessa quadratura pode haver uma sensibilidade muito grande para as pessoas não se sentirem valorizadas por aquilo que elas tentam agradar as outras. E pode trazer aquilo para o lado pessoal. E como é Marte, isso pode criar um conflito. Né? Apesar de ser um Marte em Libra, é Marte. Né? E Júpiter amplifica isso. Então é uma grande vontade de agradar ao outro, ao mesmo tempo pode não conseguir, existindo aí uma grande sensibilidade que a gente pode se magoar, né? Como se nosso terreno sensível ficasse maior, né? Porque Júpiter em Câncer é justamente isso. E a gente precisa usar da nossa sabedoria emocional, da inteligência emocional para saber lidar com as situações. Essa é a saída desse desafio. Ser adulto, né? Que é o signo oposto a Câncer, que é Capricórnio, ser maduro, né? E lidar com as situações, não trazendo isso tanto para o lado pessoal. Né? E não exigindo e cobrando do outro uma valorização por aquilo que você fez para agradá-lo. Né? Se você fez para agradar o outro, você tem que fazer por você também, não só pelo outro, porque aí quando o outro não te valoriza, não tem problema. Você fez porque você quis, você fez porque você desejou fazer o bem, agradar a pessoa, porque aquilo te fez bem também, né? Aquilo não te violentou. Agora, o que acontece? Quando a gente faz alguma coisa para agradar o outro, que faz mal a gente, e aquilo ainda não é valorizado, aí sim, aí pode rolar devido à grande sensibilidade, discussões, conflitos e etc. Por mais que esse Marte esteja em Libra. Né? Porque fala aí de uma valorização dos atos que eu faço para agradar outra pessoa, que às vezes pode não encontrar essa valorização, né, através das palavras do outro para a pessoa que tentou agradar, e aí cria-se uma confusão generalizada. Aí a gente segue no sábado para o Urano no signo de Gêmeos, ingressando no seu movimento retrógrado a 1h51 da manhã. Esse aspecto de Júpiter com Marte acontece na quinta-feira, dia 4, às 23h58. E aí a gente tem esse Saturno ficando retrógrado, ingressando no seu movimento retrógrado no signo de Gêmeos a 1h51, que é para a gente poder rever ideias antigas, encontrar amigos que podem trazer soluções novas para questões antigas da gente. A gente pode rever, às vezes, algum curso que a gente deixou para trás. A gente pode também encontrar, rever a questão da tecnologia, que a gente pode ter deixado passar e não ter adicionado isso nas nossas rotinas, né? Como solução criativa para alguns problemas. A gente pode fazer uma série de coisas, porque é Gêmeos, né? E ligado muito ao mental. Então, é tudo ligado às questões de reinvenção. O que eu posso ter deixado batido, que eu preciso me reinventar, que eu preciso renovar na minha vida, que eu preciso transformar e que eu ainda não fiz? Qual ideia antiga que eu ainda estou apegado e que eu preciso desapegar para seguir adiante? Né? Qual ideia nova que eu preciso trazer para a minha vida para eu poder desenvolver mais a minha vida na questão mental? Qual curso que eu preciso fazer, né, para eu poder me desenvolver mais na minha comunicação, no meu diálogo? Pequenos cursos, né? Qual é o aprendizado que está me faltando? Então, essa retrogradação ela pode ser muito ligada à questão da gente adquirir mais conhecimento sobre essas questões todas. Né? E trazer pessoas também que possam, porque o Gêmeos fala das questões das amizades também, né? Então são pessoas que às vezes a gente resgata do nosso passado aí e pode vir para a nossa vida trazendo benefícios, né? Boas trocas de ideias e etc. E aí a gente tem, no final de semana, no domingo, no dia 7 de setembro, a lua cheia eclipsada no signo de peixes, que eu já falei bastante dela aí no início, né? Falando daquela coisa que as ilusões vão aparecer, e aí a gente vai ter que lidar com elas com maior praticidade, para lidar com a realidade dentro de maior realismo, para ter uma vida mais saudável, mais produtiva, eliminando toxinas, vícios, hábitos, autossabotagens da nossa vida, né? E eu vou falar mais desse eclipse na semana que vem, já que ele impacta
um pouco o final dessa semana, mas muito mais o período de 15 dias aí até 3 meses a partir do dia 7 de setembro, tá? Mas já influencia o final de semana aí dessa semana. Então é isso, pessoal. Essa semana tá agitada, bora crescer, mesmo que a vida tire um pouco o nosso chão, a gente precisa aprender a voar com criatividade. Tá bom? E vamos começar a treinar a enxergar quais são as ilusões que estão que estão vendando a nossa visão da realidade. Que aí na lua cheia, no eclipsado no signo de peixes, isso vai ficar extremamente mais evidente e a gente tem que tentar resolver essas coisas um pouco antes do eclipse, né? Enxergar um pouco antes do eclipse, para não haver um choque de realidade muito impactante no eclipse, porque o eclipse ele não cria nenhum desastre, ele simplesmente precipita coisas que já eram para acontecer. Ele dá um dinamismo em situações. Então, se existem ilusões, que a gente já se desperte para elas, que a gente já abra os olhos para elas e já imagine como que a gente pode lidar com elas, com jogo de cintura, criatividade e lembrando de sempre ser mais bambu do que carvalho, tá bom? Então é isso, pessoal. Semana de 1 a 7 de setembro tá aí. Aperta a bolinha aqui em cima para vocês poderem curtir, se inscrever aqui no canal. Quando vocês se inscreverem no canal, aperta o sininho para serem notificados sobre os vídeos. Curte aí nosso vídeo, dá um joinha para poder o YouTube levar essa informação e esse vídeo para outras pessoas. Encaminha também para quem vocês acham que gostam desses assuntos de astrologia, especialmente a questão do eclipse, né? E aqui embaixo tem o texto. Segue a gente aí nas mídias sociais, tem céu do dia, tem céu da semana, tem vídeo sempre, tá? E www.astrolumine.com.br é o site para vocês poderem ter muitas informações de astrologia. E eu estou aí para vocês, para mapa astral, previsões astrológicas, tiragens de tarô, mapa numerológico, mesa de São Miguel Arcanjo, radiestesia terapêutica, florais e muito mais. Um beijo, boa semana e que Deus nos abençoe com essa semana meio de instabilidade, né? E que a gente possa ter sabedoria para lidar com isso sem ter que levar tantas coisas para o lado pessoal. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, boa semana e tchau, tchau!